A palavra significa ministro ou servo. Os diáconos eram, a princípio, auxiliares, olha só, os diáconos eram, a princípio, auxiliares dos presbíteros. Assim, as qualificações dos diáconos eram praticamente as mesmas dos presbíteros. O ofício ele teve suas origens em Jerusalém. Pode ver em Atos, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 6. No entanto, a palavra diácono ela é usada com sentido não técnico em todo o Novo Testamento para designar uma pessoa que servia, que trabalhava para a igreja. Efésios capítulo 6, versículo 21, bem como no sentido técnico, designando pessoas que ocupavam o cargo de diácono, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 1. Agora, pelo fato de serem responsáveis desde o princípio por facilitar o trabalho dos ministros da palavra, as funções dos diáconos elas se ampliaram com o passar do tempo à medida que as responsabilidades dos ministros se tornavam mais numerosas. Hoje, por exemplo, as funções dos diáconos se resumem às seguintes atribuições que eu vou passar agora para você. A primeira delas é cuidar dos necessitados. A segunda, participar dos processos disciplinares. Vamos lá. Sendo a primeira cuidar dos necessitados, como já disse anteriormente, essa foi a primeira função dos diáconos, sendo para o exercício dela que foram constituídos. Um conselho diaconal que não exerce essa atividade dentro dos moldes bíblicos, ela deve rever os seus objetivos. Esse é o primeiro. A segunda é participar dos processos disciplinares. Vamos aprender. Toda a igreja deve participar dos processos disciplinares, conforme o ensino de Jesus em Mateus capítulo 18 e de Paulo em 1 Coríntios capítulo 5. No entanto, a experiência mostra que muitas vezes a natureza do caso ela vai exigir o acompanhamento e a participação prévios de um grupo mais restrito de pessoas maduras que elas tenham estrutura emocional e espiritual para analisar com sigilo os diversos problemas em seus diversos ângulos, antes de tudo ser levado para a igreja. Essa atividade, essa comissão de disciplina, geralmente realizada pelos diáconos, ela protege o pastor, evitando que o pastor se exponha sozinho a situações perigosas ou que venham a implicar imensas cargas emocionais. Terceiro ponto, deve funcionar como grupo de conselheiros para o pastor. Olha que função importante aí do diaconato, não é? Funcionar como grupo de conselheiros para o pastor. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança, Provérbios 11, 14. Bom êxito, conforme Provérbios 15, 22. E vitória, Provérbios 24, 6. Daí o supremo valor de um conselho diaconal constituído de homens sérios, de pessoas sérias, experientes e maduras. Os diáconos, aqui então, diácono e diaconisas, eles ajudarão os pastores a tomar decisões de modo que a possibilidade de erro seja reduzida. Conversarão sobre os prós e os contras desta ou daquela medida. E vejam, e nos casos em que o problema deva ser levado para a igreja, já terá sido debatido vastamente e pode ser apresentado de forma mais objetiva, o que poupará tempo e discussões inúteis na Assembleia da Igreja. Eventualmente, o conselho dos diáconos também valerá nas horas em que o pastor tiver de tomar decisões pessoais, como, por exemplo, em que mês deverá tirar férias, se for o caso. Estamos falando aqui de uma igreja em que o pastor recebe não um salário, mas uma prebenda. Falando de igreja, não se pode falar de salário para pastor, de salário para aqueles que têm funções na igreja. São prebendas. E mesmo assim, seriam prebendas para a pessoa que ela desenvolve, que ela é totalmente voltada para o serviço da igreja. Não é o caso na nossa igreja, não é? Mesmo porque ainda não existe uma estrutura assim. Mas veja, retomando aqui, o conselho dos diáconos também ele deve valer para que o pastor tomar decisões pessoais
como eu estava falando, em que mês vai sair de férias, se deve ou não aceitar o convite para pregar noutro lugar no determinado domingo, ou se é conveniente ausentar-se da igreja para ir visitar um campo missionário. Os diáconos ainda opinarão quanto ao levantamento de ofertas especiais, realização de programas, convite de preletores, associação da igreja a determinados eventos, aceitação de pedidos de carta e de reconciliação e etc. Vejam aí, meus diáconos, diáconos e diaconisas da Igreja do Senhor Justiça Nossa, o papel importante que vocês têm na igreja. Existe ainda um quarto ponto, que é o zelar pela decência e ordem na igreja.